Olá, bem-vinda ao Ilumina. Ilumina é um podcast semanal sobre personal branding, vocação e criatividade. Aqui trago dicas e insights sobre psicologia de negócio, intuição, presença estratégica e comunicação pessoal e profissional. O meu objetivo é simples. Eu quero ajudar-te a desenhar, desenvolver e manifestar a tua marca pessoal de uma forma sustentável, autêntica e consciente. Dá voz à tua marca. Olá, estás a ouvir o Ilumina, o teu podcast de personal branding, e o meu nome é Susana Cristina. O episódio de hoje, o episódio número 5, é um episódio resposta a um pedido de uma cliente muito especial, que é uma mulher que eu admiro muito, cujo trabalho é extremamente interessante, a Fernanda Capelo. É psicoaromaterapeuta e tem-se dedicado a criar uma fusão entre a psicologia transpessoal, a promoção da saúde emocional e a utilização de óleos essenciais, dos aromas. E a Fernanda pediu-me, logo no início do Ilumina, para dedicar um episódio a esta questão que eu acho que é tão generalizada e todos, se calhar, provavelmente nos identificamos com ela, que é o medo de falar em público. Então, neste episódio, este episódio número 5, nós vamos de facto perceber quais são os medos que temos em comunicar, como é que podemos desafiar esses medos sem que nos deixemos dominar por eles e, depois disto, como é que é possível, não é, desconstruí-los para que possamos e consigamos resgatar o nosso dom maior, não é? Que é a tua voz. Então vamos começar por falar aqui um bocadinho, entrando assim lentamente neste assunto fascinante. Vamos falar um bocadinho sobre os principais mitos que nós associamos à comunicação, ok? Aquilo que é para nós comunicar e aquilo que não é comunicar. Um dos principais mitos é a ideia de que temos que ser perfeitos na forma como comunicamos. Ok? Então, eu tenho que ter a apresentação perfeita, tenho que ter os slides perfeitos, tenho que ter os materiais perfeitos, tenho que falar no tom perfeito, não posso cometer um único erro. Ok? Então, nós elevamos aquilo que é a expectativa da nossa performance de comunicação a um estado, a um standard super elevado. E quanto mais elevado o colocamos, mais difícil é conseguirmos alcançar essa performance. Não é? É quase como se à partida já estejamos a criar um desafio extra àquilo que já é o desafio do próprio momento, da entrevista, do speaking, de uma facilitação de um workshop, seja o que for. Qual for o momento em que tu terás que dispor a essa comunicação. A verdade é que, se nós nos pusermos do ponto de vista da audiência, do público que está a assistir, tudo aquilo que é demasiado perfeito soa falso, não é autêntico. Ninguém é perfeito, não é? Todos nós somos humanos. Então, se calhar o primeiro passo é desmistificar um bocadinho esta ideia de qual é que é a tua ideia de perfeição, de uma boa apresentação, ok? E não tem que ser uma excelente apresentação, pode ser uma boa apresentação. E como é que tu, a partir daí, consegues ir construindo paulatinamente, calmamente e muito respeitosamente com aquilo que é o teu momento presente, uma boa apresentação, sem colocar tensão extra. O segundo mito tem a ver com a ideia de que o estar nervoso é ser fraco. Então, o facto de eu estar a fazer uma apresentação e nessa apresentação, seja uma apresentação, seja uma entrevista de trabalho, seja o que for, e eu
surgir nervosa, não é? A ideia de que quando isto acontece eu estou a comunicar ao outro que eu sou vulnerável, que eu sou frágil. Okay? Então aparece os nervos como um sinal de fraqueza. E quando nós temos esta percepção, que é uma percepção anterior ao momento em que nós vamos comunicar, o que é que acontece é que nós, semanas antes daquilo estar a acontecer, nós já estamos a sofrer por antecipação. Okay? Então, temos insónias, temos uma ansiedade social cada vez maior, podemos mesmo desenvolver ataques de pânico, não é? Então, tudo isso vem trazer, mais uma vez, um stress, uma pressão extra. Segunda questão, ou terceiro mito, tem a ver com a ideia de que nem todos nascemos para comunicar. Será que isto é verdade? Então, há quem acredite que existem aqueles que nascem com o dom da palavra, com a voz, não é? E há outros que não, e que nunca a vão desenvolver, por mais que se esforcem. Eu, pessoalmente e profissionalmente, acredito que todos nós nascemos com uma voz. E se todos nós nascemos com uma voz, só temos de encontrar a maneira certa e a maneira natural e orgânica de a comunicar. E, acima de tudo, se todos nós nascemos com uma voz e nascemos com uma mensagem, o nosso trabalho e a nossa responsabilidade está em descobrir qual é ou quais são as aprendizagens que temos que fazer para que consigamos comunicar de uma forma mais eficaz. Quando pensamos nos maiores comunicadores, e se eu te perguntar quais são as pessoas que tu consideras que comunicam realmente bem, a mim vem automaticamente Martin Luther King, Michelle Obama, Barack Obama, Kennedy, tantos e tantos outros, que de facto o Bill Clinton, por exemplo, são pessoas que comunicam, todos eles de forma muito diferente, mas que são excelentes comunicadores. A verdade é que a maior parte destas pessoas, o trabalho delas é comunicar, elas comunicam todos os dias. E já cometeram imensos erros. Eu dei-me ao trabalho de, neste último ano, começar a ver alguns dos discursos do Barack Obama. E se tu fores buscar o primeiro discurso do Barack Obama e um dos últimos discursos do Barack Obama, tu vais perceber que houve uma evolução incrível na forma como ele comunicava. Claro que ele já comunicava muito bem, não é? Mas a verdade é que ele tem anos e anos e anos, mesmo antes da presidência, ele já comunicava bastante, portanto já tinha muito trabalho de casa feito. Mas tu notas que há uma diferença muito interessante do ponto de partida do primeiro mandato, daquele primeiro discurso, do Yes We Can, até ao último, não é? E hoje o que ele faz é viajar pelo mundo, já depois da presidência, a falar, a dar palestras, não é? A continuar a inspirar os outros para a mudança. Mas isto é um trabalho feito diário, é um trabalho feito com uma equipa de pessoas que suportam esse trabalho, suportam esse crescimento de comunicação. E, portanto, há muito treino, há muita prática, não é? Há muitos momentos em que a pessoa é colocada na situação em que tem que se ir desenvolvendo. Então nós não podemos exigir, não é? Que eu, que se calhar ainda não tive X oportunidades para comunicar, que eu consiga comunicar ao mesmo nível, não é? Do que aquela pessoa que está há anos, não é? E que tem uma série de ferramentas que foi adquirindo ao longo do tempo para chegar àquele nível de performance. Então, este é o outro pedido que eu te faço. Desconstrói esta ideia de que tu não nasceste para comunicar. Porque todos nós nascemos para comunicar. Se tu nasceste com uma voz, okay? Tu nasceste com a tua forma de comunicar. O desafio aqui está em encontrar aquilo que é a tua forma de comunicar. Claro que todos nós aprendemos por modelagem e vamos modelar determinados modelos, determinadas pessoas, determinadas referências, não é? E está tudo bem. Mas depois o desafio está em encontrar aquilo que é a nossa individualidade na comunicação. E essa é a única. O último mito, a última crença que eu te queria falar é a crença de o que é que acontece se eu cometer um erro. Ok? O que é que acontece se eu cometer um erro?
Se eu cometer um erro, se eu me esquecer daquilo que vou dizer, se eu tiver uma branca, se eu não souber responder a uma pergunta que o público me faça, o que é que acontece nesta situação? E normalmente este medo leva-nos para o quê? Esta crença leva-nos para o quê? Para o medo da humilhação. Não é? Então vemos a humilhação quase como morte, não é? Pública. O que é que acontece? Se isto acontecer, tudo acabou. Então a ideia de que nunca mais vou fazer aquilo. Não é? Nunca mais ninguém me vai convidar para facilitar um speaking. Nunca mais ninguém vai a um workshop meu. Okay? Então é desconstruir um bocadinho isto, que é que se isso acontecer, se eu tiver uma branca, não é? Se eu não souber a resposta, como é que eu posso resolver de forma graciosa e elegante essa situação? Ok? De uma forma sábia. A verdade é que a maior parte das vezes, se nós não fizermos, não dermos excessiva importância a essa situação, o público também não vai dar. Portanto, aprender a relaxar aqui um bocadinho em relação a este, perceber quais são as crenças que estão na base disto, não é? E aprender a relaxar, não é? Preparando-se, não é? Mas percebendo que as coisas acontecem, nós somos humanos, está tudo bem. E quanto mais estivermos mais relaxados, mais flexíveis formos nesta gestão interna, mais fácil será para o outro receber e aceitar aquilo que nós lhe estamos a entregar. Então perceber de onde é que vêm estas crenças, não é? De onde é que vêm estas crenças? Estas crenças vêm de várias situações. Vêm da nossa educação, daquilo que os nossos pais, dos nossos familiares, que as pessoas de principal referência na nossa vida nos foram dizendo. Não fales tão alto, ser discreto, não chames a atenção, fala mais baixo. Todas essas coisas, não é, que nos vão dizendo e que vão minando também a nossa confiança na forma como nós comunicamos. Não é? Que nos vão afastando daquilo que é a nossa voz. Depois, também, as nossas experiências passadas. As experiências que... E normalmente nós vamos buscar as experiências que correram mal. Não é? Aquela entrevista em que eu me esqueci de dizer determinada coisa, ou disse determinada coisa que não correu bem e por isso não fui escolhida. Aquele momento em que eu fui... em que, sei lá, alguém da minha escola me disse que eu era arrogante, não é? Que eu comunicava que eu tinha a mania não é? Que eu era mais do que aquilo que eu era. Todas essas experiências acabam por fazer parte da nossa jornada de comunicação interna, não é? E acaba por nos levar para um estado de paralisamento. Nós ficamos paralisados em relação a um possível, a um futuro momento de apresentação. Então nós gerimos a nossa expectativa de performance, de comunicação, naquela situação futura, baseada naquilo daquilo que é a nossa leitura da performance em eventos passados. Ok? Então, todos estes medos, o medo de julgamento, o medo de ser criticado, não é? O medo, por exemplo, o medo de ser criticado é um medo incrível. Não é? Faz com que nós não digamos coisas que acreditamos. Não consigamos levantar-nos e dizer alguma coisa que saia fora da norma. Eu sinto isto muito nas clientes com os quais trabalho. Muitas delas estão a reinventar o seu trabalho, estão a reinventar a forma como a sua profissão é feita. Não é? Então, o que é que acontece? Vêm com novas verdades. E este medo da crítica e do julgamento, especialmente dentro da sua própria, do seu núcleo de profissionais, que podem validar ou não aquilo que é a sua mensagem, é enorme. É enorme. O medo de eu me esquecer. O medo de eu me esquecer. De onde é que ele vem? O medo de eu não saber o que é que vou dizer. O medo de ser humilhada em público.
Não é? Faz com que eu não comunique com confiança. Eu até posso estar a comunicar, mas eu não estou a comunicar com confiança. O medo de falhar e o medo de bem suceder, ou seja, de eu conseguir de falhar por um lado e as coisas correrem muito mal, e qual é a pior coisa que pode acontecer se correr muito mal, mas também o medo às vezes de ter sucesso. O que é que vai acontecer a seguir se eu conseguir ultrapassar este desafio? O que é que me vão pedir mais? O que é que eu vou precisar de dizer mais? E eu não estou preparada para isso ainda. E às vezes este medo do sucesso é ainda maior do que o medo do insucesso, do falhanço. Depois há outro medo, que é o medo do desconhecido. Eu não sei quem é que vai estar ali para ouvir. Eu não sei que perguntas é que vão fazer. Eu não conheço aquele espaço. Okay? Então, nós começamos a entrar num ciclo de excessivo controle. Nós preparamos demasiado, preocupamos-nos, todas essas coisas que são importantes, não é? A preparação é super importante para mitigar todos estes medos e para nos sentirmos mais confiantes naquele momento. Mas a verdade é que nós vamos ter sempre um momento em que não vamos estar em controle. E isso vai sempre acontecer, por melhor que tu estejas preparado ou preparado. Então, em situações em que tu estás em público, não é? Em que tu tens medo exatamente de perder o controle, é importante vir com o trabalho de casa pensado para a enorme possibilidade disso vir a acontecer, de tu vires a perder esse controle. E quando tu perdes esse controle, aquilo que te é pedido é que tu sejas simplesmente aquilo que tu és, que tu sejas espontâneo. Para que isto aconteça de uma forma natural, tu tens que estar muito certa daquilo que tu estás a comunicar. Tu tens que saber aquilo que estás a dizer. Tu tens que acreditar, tens que estar apaixonada por aquilo que tu estás a dizer. E isso vem da tua coerência interna com a tua mensagem. Okay? Se isso estiver garantido, o resto também vai estar. O resto também vai estar. Então é importante perceber de onde é que vêm estes medos. Quais são os medos que eu tenho? E fazer uma lista. Então este é o trabalho de casa que eu te vou deixar. Fazer uma lista e ganhar clareza, seres honesta. Quais são os teus medos? Quais são os medos que tu herdaste da tua família? Quais são os medos que tu sentes que são situacionais, que fazem parte, por exemplo, da tua classe profissional? Não é? Quais são os medos que vêm do gossip? Quais são os medos que tu vês mais frequentemente nas redes sociais, por exemplo? Perceberes de onde é que eles vêm, se vêm de algo que te foi passado pelos teus pais através da educação, se vem de uma situação que tu viveste na escola, em adolescente, num primeiro trabalho, de onde é que vem esse medo? Perceber, fazer a lista do medo e perceber de onde é que vem este medo. Porquê que eu tenho este medo? De onde é que ele vem? E depois perceber o que é que, naquela situação, não é? Que é o berço desse medo, o que é verdadeiro e o que é aquilo que eu criei em relação. Não é? Como é que eu enfatizei aquele medo? E depois perceber onde é que eu estou em relação a este medo no momento presente. Eu continuo a expandir este medo? Ok? Qual é a evidência? Quais são as evidências no momento presente de que aquele medo continua a ter um impacto muito negativo, não é? Continua a ser um desafio muito elevado para aquilo que é a minha vontade de comunicar. E depois de fazeres esta lista, de perceberes de onde é que vem este medo, vou pedir-te para fazeres uma terceira coisa, que é: o que é que eu posso fazer? Por exemplo, se eu tenho medo de ter uma branca, não é? O que é que acontece se eu tiver uma branca? E não é, eu não vou ter uma branca, porque provavelmente eu até vou ter uma branca, ok? Mas o que é que eu posso fazer então? Então, se eu tiver uma branca, eu vou gerir com elegância a situação. E o que é gerir com elegância a situação? É, por exemplo, pedir: bem,
estou a precisar de 2 minutos, vou beber aqui a água, convido-vos também a relaxar um bocadinho e voltar. Ok? Não ter medo de fazer essa pausa, de respirar fundo e de voltar à questão. Então, não ter medo deste receio, não ter medo desta questão e perceber, fazer este reframing no fundo, não é? De, eu tenho este medo veio desta situação, este medo manifesta-se na minha vida desta forma, ok? E se isto acontecer, eu vou agir desta forma. Não é, isto não vai acontecer, porque provavelmente até vai acontecer, mas se isto acontecer, eu vou agir desta forma. Então é isto que eu te vinha pedir. É que tu, acima de tudo, assumas os teus medos. Vais como uma detetive perceber de onde é que vêm esses medos e, através de um reframing, através de uma desconstrução desse medo, tu consigas criar um novo foco para a tua comunicação, onde tu recuperas o poder dessa comunicação, onde tu tornas mais leve, tornas mais humanos os standards que tu tens para aquilo que é a tua comunicação e que com isso tu resgates a tua voz. Então, por hoje, penso que já foi aqui um episódio um pouco emotivo. Eu vou deixar-te este trabalho de casa. Portanto, cria uma tabela de 3 linhas. Quais são os meus medos? 3 colunas, aliás. Quais são os meus medos? De onde é que vêm estes meus medos? E quando eles se manifestam, o que é que eu posso fazer? Tenho medo de ter uma branca. Tenho medo que me façam uma pergunta que eu não sei responder. Tenho medo que a audiência não seja responsiva àquilo que eu estou a dizer. Todos os medos que tu tens, faz uma lista exaustiva desses medos todos. Ok? E quando fizeres essa lista, vais ponto por ponto, medo por medo. De onde é que isto vem? De onde é que isto vem? Porquê que eu tenho este medo? Porquê que eu tenho este medo? Porquê que eu tenho este medo? E depois à frente, uma terceira coluna, que é o que é que eu posso fazer se esta situação que me provoca medo acontecer? O que é que eu posso fazer se eu tiver uma branca? O que é que eu posso fazer se as pessoas não responderem àquilo que eu estou a dizer? O que é que eu posso fazer? De certeza que só com este exercício já vais encontrar aqui uma informação muito interessante sobre o teu momento atual, a forma como tu estás a comunicar e quais são os teus principais desafios e qual é, acima de tudo, o teu potencial. A partir do momento que tu consigas fazer o reframing destes medos, tenho a certeza absoluta que a tua performance, a forma como tu comunicas, vai crescer tremendamente. Lembra-te, comunicação parte sempre da tua verdade. Quando estás em verdade, tudo flui de forma natural. Então, por hoje é tudo. Fico a aguardar partilhas. Tenho todo o gosto em responder a questões, se sentires que tens alguma questão extra ou algo a acrescentar a este episódio. E para a semana voltamos ao podcast, voltamos a um novo episódio. Este vai ser um episódio surpresa. E pronto, fico à espera que entres, não é? Que atives o teu lado corajoso e faças um reframe aos teus medos, que conquistes o teu espaço e o teu direito à tua voz. Então, vemos para a semana e não te esqueças, dá voz à tua marca. Até breve.